Olá, centelha divina, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, dependendo do horário, tá? O vídeo de hoje é bem diferente. O vídeo de hoje é sobre mentalidade de abundância. É isso mesmo. Todos nós temos que ter uma mentalidade de abundância. Acreditar que é o suficiente para todos. Evitar pensamento de escassez, como não posso, não tenho, é difícil. Cultivar gratidão pelo que já se tem é muito importante. Então, todo dia, ao pisar no chão, ao acordar, decrete: eu sou abundante, eu sou próspera. Essa palavra eu sou é muito poderosa. Ela tem um efeito muito poderoso na vida da gente. Quando a gente diz que não pode, não consegue, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, mais disso vai vir para vocês. Então vamos mudar essa mentalidade. Vamos se tornar uma mentalidade próspera. A mente próxima é uma mentalidade de abundância, tá certo? Acreditar que é o suficiente para todos, evitar pensamento de escassez como não posso, não tenho, é difícil, certo? E cultivar gratidão pelo que já tem. Ah, mas se você não tem uma vida hoje próspera e abundante, porque você ainda não sabe pedir, tá? Então, cultive a gratidão. Agradeça, dê graça a tudo. Tudo que você puder imaginar, do seu travesseiro, de uma escova de dente, de estar com saúde, por conseguir botar o pé no chão, de conseguir se levantar para dar a volta por cima, de correr atrás. Tem que ser grato. Segundo ponto que eu quero esclarecer. Você tem que ter uma clareza do seu propósito. Você precisa saber o que quer. O que você emana para o universo é aquilo que volta para você. Se você emana escassez, pensamento negativo, fofoca, ingratidão, tudo isso volta para ti. Isso é claro. Então, quando você pensar em pedir algo ao universo, a Deus, ao seu eu superior, tá? Você diga: eu quero, um exemplo, eu quero um carro. Mas o universo sabe que existe milhões de carros. Então você precisa dizer o quê? Eu quero o carro X, Y, da cor, da marca, com o kit multimídia, a cor dos bancos. Tem que ser específico, tá? Saber o que se quer com exatidão, clareza, tá? Essa clareza traz poder, tá bom? E definir metas e visualizar o sucesso. Quando eu estava tentando o exame da ordem para a OAB, antes de dormir, eu dizia: obrigado, Senhor, pela minha aprovação, obrigado, Senhor, pela minha carteira da OAB, obrigado, Senhor, pelo meu sucesso, parabéns, Zuleide, doutora Zuleide, você é a primeira advogada da família, que realmente sou a primeira advogada da minha família, né? Então, tudo isso dizer isso diante do espelho, antes de dormir, ao acordar. Então, você tem que ter o quê? Definir metas, o que você quer, e visualizar o seu sucesso. Tem que visualizar. Eu visualizava trabalhando, fazendo peça, indo em audiência, fazer tudo isso. Para quê? Para concretizar essa minha visão de sucesso que eu queria ter, tá? Terceiro ponto, fé e confiar no processo. Você tem que determinar, saber o que quer, especificar o que quer e ter fé naquilo que já tem. Imaginar que você já tem, tá? Confiar que o universo, que Deus coopera com suas intenções. Ter fé nos seus talentos e no seu trabalho e nos resultados. Chega de medo, fora medo. Vá com medo mesmo. Tá com medo de enfrentar um emprego? Por achar que vai ter dificuldade de encarar, de não dar conta, vai com medo mesmo. Não tenha medo, porque o medo paralisa o ser humano. O medo paralisa, o medo destrói. Então, tá com medo, vai com medo mesmo, tá certo? Quarta, dá para receber. Você tem que doar, você tem que ajudar as outras pessoas ao seu redor. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Não, você não precisa ajudar só com dinheiro. Você pode ajudar com o seu tempo, com a sua delicadeza, com a sua dedicação, com um apoio moral, com uma faxina com a vizinha que não tá com condições de fazer aquela faxina, ou ajudar de qualquer forma. Você precisa se movimentar. O ser humano, ele só
recebe quando ele doa. Então você tem que dar para receber. Dar, mas sem intenção de receber, tá? Fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? A prosperidade flui para quem se torna um canal, não um reservatório. Você precisa entender que você é um canal de prosperidade, um canal de relacionamento. Você precisa ajudar, você precisa se interagir com alguém, tá? Para as ideias fluírem, tá? E não ser só um reservatório que recebe as informações e não o transforma no bem, tá certo? Conhecimento. Quinto, conhecimento e ação. Você precisa conhecer o processo e agir. Não acredite, não pense que o universo, Deus vai te dar tudo o que você quer de braço cruzado, que isso não existe, tá? Não existe. Não se tem nada, não conquista nada se você não correr atrás, tá? Você tem que estudar, buscar sabedoria, colocar em prática. Procure ler os salmos, procure ler provérbios e estudar, aprender, ter conhecimento para buscar essa sabedoria, tá certo? Prosperidade exige movimento, exige esforço, exige estudo, aprimoramento constante. Não adianta você só me ouvir outro guru, ouvir outras palestras, outros youtubers e não agir. Porque você tem que ter o conhecimento e correr atrás, que aí o universo e Deus faz o restante, tá? Disciplina e responsabilidade. Essa é a sexta dica. Administrar bem o que já tem, o que você tem, administre, tome conta, cuide do que você tem, tá? Do seu tempo, dinheiro e recurso. Procure usar a melhor forma possível seus recursos, dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para economizar. Tudo se dá um jeito. Se 10% é possível, guardar, guarde. 10% se você só tem 100 e não pode guardar nada, guarde 10%, R$10. É melhor do que você não guardar nada, tá? Então é isso, administrar bem o que você já tem. Tempo, dinheiro e recursos, tá? E assumir a responsabilidade pelos próprios resultados do que você escolheu. As suas escolhas, você tem que assumir e ter responsabilidade do que você escolheu, tá? Sétima dica, integridade e ética. Você precisa ser honesto, coerente e agir com a verdade. Sempre, sempre o ser humano precisa ser honesto, coerente e agir com a verdade. Sem mentiras, evitar fofoca, evitar levantamento de falso. Essas coisas não faz bem, isso não é de Deus, tá? Isso não progride, não prospera nenhum ser humano que é desonesto consigo e com os outros, tá? A prosperidade real não se sustenta sem caráter. A gente precisa ter caráter, assumir os erros, assumir assumir sua culpa, tá? Se perdoar, tá? Isso tudo é autorresponsabilidade. Isso ajuda, com certeza, na prosperidade, tá? Oitava dica, precisa ser grata. O ser humano tem que ter gratidão. Minha mãe, quando eu era criança, minha mãe dizia, ingratidão perde a afeição. Já ouviu falar nisso? Pois é, se você não é grato pelo que você tem e só reclama que não tem isso, não tem aquilo, poxa, se você não tem é porque você não sabe ainda pedir. Se você não tem é porque você não sabe ainda formular a forma, o caminho do processo, tá? Mas fica nesse vídeo aí que você vai ter ideias para você mudar a sua mentalidade, tá? Você tem que ter paciência. Primeiro, uma das coisas que você tem que, antes de acordar, é agradecer diariamente, mesmo antes de receber. Obrigado, Senhor, pelo meu carro. Obrigado, Senhor, pela minha casa própria, que eu lutei tanto. Muito obrigado, Senhor. Mas como é que eu vou falar, agradecer sem eu ter? Exatamente, Marcos diz, na Bíblia, Marcos fala. Orais, quando orar, imagine que já tem, que já é seu, tá? E tome posse. Imagine, não custa nada você imaginar o que você não tem e o que você quer.
Não se imagine o que não quer, imagine-se o que quer. Então é isso. Em Marcos diz bem claro. E quando orar, pense que já é seu, que se você já tem e acabou-se. Não importa como vai vir, não fique pensando como vai vir, vai cair do céu, vai cair num prêmio da loteria ou numa herança, não importa. O universo e Deus vai dar conta, vai dar um jeito, mas pelo menos você emane essa energia, essa vibração energética, certo? Nesse campo magnético, você precisa emanar, você precisa imerser, você tem que entrar na vibração do que já tem, certo? Para as coisas fluírem e acontecer. Prosperidade não é mágica, certo? É um processo. Não desistir diante dos primeiros obstáculos. Você vai, às vezes tá numa vibração boa, querendo, aí o que acontece? Você desiste. Por quê? Por falta de paciência, que é a nona dica. Paciência e persistência. Você tem que ter paciência, que pode durar 1 ano, 2, pode durar 1 mês. Vai depender da sua vibração. Vai depender do que você emana para o universo. Você emana escassez, só disso vai vir. Se você emana contas a pagar, só disso mais vai vir. Então você precisa se conter, ter paciência e persistência, certo? Prosperidade é um estado interior. Essa é a 10ª dica. Antes de ter condições financeiras, a prosperidade é emocional. Você precisa trabalhar essa prosperidade emocional, mental e espiritual. Você tem que mudar sua mente, que você pode, que você consegue. Tudo que você emanar com vibração para o universo, volta para ti o mesmo. Pode acreditar. Antes de você pensar na parte financeira, existe a possibilidade da prosperidade emocional, que ela é mental e ela é espiritual, tá? Uma pessoa próspera vive em paz, com propósito e alinhamento. Você precisa prosperar, mas viver em paz. Tem que ter propósito e tem que focar, tá? Você tem que focar no que você quer e permanecer nessa vibração. Não perder a paciência, não desistir. Não desistir jamais e sempre confiar. Você precisa confiar, acima de tudo, certo? Então vamos lá para os princípios, né? Vamos contar aqui os princípios milenar, os princípios principais, certo? Da prosperidade, certo? Em primeiro lugar, tudo começa com a mente, certo? Mente próspera. Tudo começa na mente. E abandone pensamentos de escassez e abrace a ideia de que há o suficiente para você e para todos. Segundo princípio, clareza de propósito, como eu já havia falado. Prosperidade exige direção, certo? Defina com clareza o que você quer e por que quer aquilo que tanto deseja. Uma meta sem clareza é só um desejo. Não vai prosperar, nem vai concretizar. Tá? Então você precisa ter uma meta específica. Terceiro princípio, você tem que ter fé e confiança. Confie que o universo, confie que Deus, certo? Que você vai ter a vida que você tanto deseja. A vida está conspirando ao seu favor. Fé é o combustível da ação. Então você precisa ter fé para você ter ação, para você conseguir um meio, uma forma, uma maneira, um jeito, Deus vai te dar. Mas você precisa ter fé, seguir em frente, focar no objetivo bem específico para chegar lá. Quarto princípio, a generosidade. Quer receber mais? Comece dando. Doe tempo, doe carinho, conhecimento, apoio. Certo? A energia de abundância começa no dar. Você precisa dar. Se você puder um dia comprar uma cesta básica, nem que seja 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, vê naquela pessoa no seu bairro, na sua rua, que está precisando, doe, vá lá, doe, olha, eu trouxe aqui para você, não é muito, mas está aqui. Você está dando, então você está movimentando. O universo precisa desse movimento, dessa abundância, dessa energia vibracional.
tá? Quinto, ação com sabedoria. Não basta só desejar, como eu havia falado. Tem que estudar, não fique só nesse vídeo, procure sabedoria, ouvir mais princípios de sabedoria, procure ler e entender os salmos, tá? E também os provérbios, que ensina muito, muito mesmo, tá? Outro dia vou fazer o vídeo sobre uma playlist só sobre salmos, depois só provérbios. A sexta, paciência e persistência, como eu já havia falado. Se você não tiver paciência e nem persistir, não vale nada a sua vibração de hoje. Essa vibração de desejo, de querer, de prosperar, tem que ser constante, tem que ser todo dia. Nada acontece do dia para a noite. Continue, mesmo quando não vir os resultados imediatos. Gratidão, diariamente. Outro princípio, o sétimo princípio é a gratidão diária, tá? Seja grato por tudo. Como eu falei, escova de dente, pelo travesseiro, pelo ventilador, pela saúde, por pisar no chão, que muitos não estão com condições, vivem em cadeira de roda. Então tem que prosperar. Para prosperar tem que ser grato. Não adianta. Ingratidão perde a afeição, perde a prosperidade, perde tudo que você possa imaginar, tá? Então, seja grato por tudo, até pelas pequenas coisas, até uma xícara de café, se alguém te oferecer. Gratidão é imã de bênçãos, tá? Oitavo princípio, integridade. A prosperidade verdadeira não se constrói com atalhos, tá? Seja justa, seja ética e honesta, sempre. Honesta consigo mesmo. Se tem hábito de ouvir fofoca, se tem hábito de comentar comentários maldosos dos outros, pare. Isso não é de Deus. Deus é puro, Deus é justo. Então você emana, como eu falei, aquilo que você age, aquilo que você fala. Então, palavras têm poder. Então, procure não falar da sua vida, procure não falar dos seus filhos, procure não falar do seu casamento, procure não falar sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, para ninguém. Porque a energia daquele outro não é a mesma sua. Então, os seus objetivos não são os objetivos do outro. Então, quando você emana, quando você comunica aos quatro ventos para todo mundo os seus projetos, o seu desejo, a sua vontade, aquela pessoa vai, coitada. Não tem nada, não vai conseguir nada. Por quê? Porque não é dela, certo? E a gente incomoda quando a gente brilha, quando a gente está feliz. Então, seja feliz, projete, pense, visualize o que você quer para você. Nada de divulgar para ninguém, tá certo? Então, a prosperidade verdadeira não se constrói com atalhos. Seja justa, seja ética, seja honesta, sempre. Nono princípio, organização e responsabilidade. Aprenda a cuidar bem do que você já tem. Aprenda a cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, se valer a pena, certo? O seu tempo, o seu dinheiro, sua energia. A prosperidade exige boa administração. Então, precisamos administrar nosso tempo, nosso dinheiro, para não desperdiçar, nossa energia principalmente, porque a paz é tudo. Certo? A prosperidade exige uma boa administração. 10º e último princípio. Prosperidade é um estado interior. Não é só sobre dinheiro. É sobre viver em paz, com propósito, estar alinhado com os seus valores. Gente, prosperidade é um estado interior. Então isso quer dizer que precisamos se alinhar. Precisamos sentir, tá? Que não viemos aqui só para pagar boleto. Cristo disse, eu vim para dar vida em abundância. Ele não quer ninguém em sacrifício. De jeito nenhum. Eu preciso ter ambição. Eu não posso ter ganância. Ganância é passar por cima de outro. Mas ambição sim. Eu preciso ter ambição de ter uma cama melhor, de ter um fogão melhor, uma geladeira melhor, seja lá o que for que você deseja. Então a gente precisa ter ambição. Se você não tiver ambição, você não sai do canto, você fica estagnado. Fica se conformando com pouco, uma vida medíocre, uma vida de escassez. Não, tem que ter uma missão, tá?
Não é prosperidade, não é só sobre dinheiro. É sobre viver em paz, confortavelmente, uma vida plena, uma vida abundante. Tem que ter propósito e estar alinhado com os seus valores. Bom, centelhas divinas, já vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa seu like, faz um comentário, coloca no comentário qual o assunto que você quer falar sobre a espiritualidade, que eu estarei aqui. Vou tentar responder, vou tentar me atualizar nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Namastê, luz divina.